Queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com cada um de vocês neste momento sagrado de oração. Hoje não é um dia qualquer na sua vida espiritual. Você foi guiado até aqui por uma razão muito especial, e eu sei exatamente o que você está enfrentando. Sei do peso que você carrega nos ombros, das noites mal dormidas, das situações que parecem não ter solução, daquele sentimento de que algo ou alguém está bloqueando suas bênçãos. Você não está imaginando coisas, meu irmão, minha irmã. A inveja é real e ela opera de maneiras que muitas vezes não conseguimos ver com os olhos naturais, mas sentimos profundamente em nosso espírito. Esta oração poderosa que faremos juntos hoje é um chamado urgente para que você tome de volta aquilo que a inveja tentou roubar de você. Estamos aqui para fazer uma oração de superação, uma oração que não apenas protege, mas que transforma, que muda a realidade, que quebra cadeias invisíveis que estavam impedindo suas bênçãos de chegarem até você. Antes de iniciarmos, quero compartilhar com vocês uma passagem que revolucionou minha compreensão sobre proteção espiritual. Está no Salmo 34, versículos 17 a 19. E estas palavras são poderosas. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Prestem atenção especial nesta última parte. Muitas são as aflições do justo. Isso significa que ser uma boa pessoa, ter fé católica, ir à igreja, fazer o bem, nada disso nos livra de enfrentar provações da vida. Mas aqui está a promessa maravilhosa. O Senhor nos livra de todas elas. Não de algumas, não das mais fáceis, mas de todas as aflições. E quando falamos de inveja, de maldição, de olho gordo, de energias negativas direcionadas contra nós, estamos falando de aflições espirituais que precisam ser confrontadas com força espiritual verdadeira. Vocês conhecem a história de Jó? Aquele homem justo e próspero que tinha tudo, família abençoada, negócios bem-sucedidos, saúde perfeita, respeito de todos ao seu redor. Mas algo aconteceu. Jó começou a enfrentar uma série de tragédias inexplicáveis. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. E sabem o que piorou tudo? Os amigos de Jó, em vez de consolá-lo, começaram a acusá-lo, dizendo que aquilo era castigo pelos pecados dele. Imaginem a dor desse homem. Não bastava tudo o que havia perdido, ainda tinha que aguentar as palavras duras e o julgamento dos outros. Mas Jó não desistiu. Mesmo no fundo do poço, mesmo coberto de feridas, mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento, ele manteve sua fé. E sabem o que aconteceu no final? Deus restaurou tudo em dobro. Jó recebeu o dobro dos bens que tinha, teve mais filhos, viveu muitos anos abençoados. A história de Jó nos ensina algo fundamental sobre vencer provações. Não é sobre não ter problemas, é sobre não desistir quando eles aparecerem. Quantos de vocês que estão me assistindo agora se identificam com Jó? Quantos sentem que estão vivendo uma fase difícil e inexplicável? Você trabalha honestamente, mas parece que o dinheiro escorre pelas mãos. Você cuida da saúde, mas as doenças aparecem uma atrás da outra. Você trata todos com respeito, mas recebe ingratidão e traição. Você se esforça no trabalho, mas a promoção vai para quem faz menos. Você ama sua família, mas as brigas são constantes em casa. Se isso está acontecendo com você, preste atenção. Pode ser um ataque espiritual motivado pela inveja de alguém. E eu não estou falando de superstição. Estou falando de realidade espiritual, que a própria Bíblia reconhece e nos ensina a combater. São Bento viveu há mais de 1500 anos, mas os desafios que ele enfrentou são os mesmos que enfrentamos hoje. Inveja, traição, ataques espirituais, tentativas de destruição. Houve momentos em que tentaram envenenar São Bento, não uma, mas várias vezes.
Pessoas que tinham inveja da sua santidade, do seu relacionamento com Deus, da admiração que recebia, tramaram contra ele. Mas o que acontecia? O veneno não fazia efeito. Por quê? Porque São Bento tinha uma confiança em Deus tão profunda, uma fé tão inabalável, que nenhuma força negativa conseguia penetrar sua proteção espiritual. A cruz era sua arma, a oração era seu escudo e a fé era sua fortaleza. E hoje, através desta oração católica que faremos juntos, nós também podemos acessar essa mesma proteção poderosa. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Fazer esta oração não é sobre magia, não é sobre fórmulas mágicas, não é sobre superstição. É sobre fé genuína. É sobre estabelecer uma conexão real com Deus. É sobre abrir espaço para que o poder do alto opere em sua vida. Quando oramos com fé, quando buscamos a intercessão de São Bento com coração sincero, quando nos colocamos sob a proteção divina, algo muda no mundo espiritual. Barreiras são quebradas, portas são abertas, bênçãos que estavam bloqueadas começam a fluir novamente. E por que eu digo que você verá resultados em 24 horas? Porque tenho visto, ao longo dos anos, incontáveis testemunhos de pessoas que fizeram esta oração de libertação com fé e no dia seguinte, coisas surpreendentes começaram a acontecer. Aquela pessoa que estava causando problemas, de repente se afastou. Aquela oportunidade que parecia impossível, de repente se abriu. Aquela doença que os médicos não conseguiam curar, de repente começou a melhorar. Aquele relacionamento que estava destruído, de repente encontrou caminho para a reconciliação. Meus irmãos, a batalha espiritual é real. Vivemos em um mundo onde nem sempre as pessoas se alegram com nosso sucesso. Há olhares invejosos, há palavras carregadas de energia negativa, há pensamentos ruins direcionados contra nós. E tudo isso tem poder, tem consequências, afeta nossa realidade. Mas a boa notícia que trago hoje é esta: há um poder muito maior disponível para nós. O poder de Deus, manifestado através da intercessão de São Bento, é infinitamente superior a qualquer força negativa que possa ser lançada contra nós. Então agora, neste momento, eu convido você a se posicionar. Não apenas como alguém que assiste a um vídeo de oração, mas como alguém que decide tomar uma atitude, que decide buscar a mudança, que decide não aceitar mais essa situação de bloqueio espiritual. Vamos juntos, com fé, com coragem, fazer esta oração de coragem que vai mudar sua realidade a partir de agora. Senhor Jesus Cristo, venho até Ti neste momento com o coração aberto, com humildade, mas também com ousadia de fé. Sei que Tu me conheces profundamente, conheces cada detalhe da minha jornada e cada luta que enfrento, cada lágrima que derramei em segredo. Tu sabes das noites em que não consegui dormir, preocupado com situações que parecem não ter saída. Tu sabes dos dias em que acordei sem forças, sem esperança, questionando por que as coisas estão tão difíceis. Tu sabes dos momentos em que senti que estava sozinho, abandonado, esquecido. Mas eu sei, Senhor, que Tu nunca me abandonaste. Mesmo quando não senti Tua presença, Tu estavas lá, guardando-me, protegendo-me, preparando o caminho para este momento de transformação. Peço agora, com toda a força do meu ser, que Tu rompas toda inveja que foi direcionada contra a minha vida. Há pessoas, Senhor, que não se alegram com minhas conquistas, que sentem raiva quando me veem feliz, que torcem pelo meu fracasso. Eu não sei quem são todas essas pessoas, mas Tu sabes, Senhor. Tu conheces cada coração, cada intenção, cada pensamento. Então eu te peço, neutraliza agora todo o sentimento de inveja que está operando contra mim. São Bento, grande santo que venceste tantas provações, que resististe a tantos ataques, que permaneceste firme, mesmo quando tentaram te destruir. Eu clamo pela tua poderosa intercessão neste momento. Apresenta minha súplica diante do trono de Deus. Que tua medalha sagrada seja um escudo protetor sobre minha vida, sobre minha família, sobre tudo o que me pertence.
Assim como o veneno não te fez mal, que nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhuma energia negativa faça mal a mim. Coloca uma barreira de proteção espiritual tão forte ao meu redor que nenhuma força das trevas consiga penetrar. Jesus, tu disseste que nos deste autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Eu reivindico agora essa autoridade. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que toda língua que se levantar para me acusar será condenada. Declaro que todo olhar invejoso lançado sobre minha vida volta para quem o enviou, mas transformado em bênção, porque eu não desejo o mal de ninguém. Senhor, eu perdoo agora todas as pessoas que me fizeram mal, que falaram mal de mim, que tramaram contra mim, que desejaram minha queda. Eu perdoo porque sei que o perdão me liberta, que a amargura só envenena minha própria alma. Mas ao mesmo tempo que perdoo, eu peço proteção. Que essas pessoas não tenham mais poder para me prejudicar. Que tu coloques um muro de separação entre mim e qualquer um que deseje meu mal. Pensem comigo, meus irmãos. Quantas vezes você comentou uma boa notícia e logo depois algo ruim aconteceu? Quantas vezes você estava bem e depois de encontrar determinada pessoa, começou a se sentir mal? Quantas vezes seus planos estavam prosperando e, de repente, tudo desmoronou sem explicação? Isso não é coincidência, são ataques espirituais que precisam ser quebrados agora, neste momento, através desta oração para dificuldades que estamos fazendo juntos. Senhor, eu penso naquele pai de família que trabalha de sol a sol, que faz tudo certo, mas o dinheiro nunca é suficiente. Há um bloqueio espiritual sobre as finanças dele, e eu peço que tu rompas esse bloqueio agora. Penso naquela mãe que cuida dos filhos com tanto amor, mas a casa vive em conflito. Há uma energia negativa perturbando a paz daquele lar, e eu peço que tu expulses essa energia agora. Penso naquele jovem que estuda, que se esforça, que tem sonhos, mas as portas parecem sempre fechadas. A inveja bloqueando as oportunidades dele, e eu peço que tu abras essas portas agora. Penso naquela pessoa que está doente, que já foi a tantos médicos, fez tantos exames, mas a cura não vem. Há uma enfermidade espiritual que precisa ser tratada com oração, e eu peço essa cura agora. Para cada um que está assistindo, para cada necessidade específica, eu declaro, a partir de hoje, a partir desta oração, as coisas vão começar a mudar. São Bento, tu que és conhecido como o santo da boa morte, da boa vida, da proteção contra o mal, ensina-nos a resistir tentações assim como resististe. Quantas vezes o inimigo tentou te fazer desistir do caminho de Deus? Quantas vezes colocaram diante de ti facilidades que te levariam para longe da tua missão? Mas tu permaneceste firme, inabalável, focado em Deus. Essa mesma firmeza, essa mesma determinação, esse mesmo fortalecimento espiritual, nós pedimos para nossas vidas agora. Que não sejamos abalados pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelos ataques. Que possamos superar dificuldades com a certeza de que Deus está no controle, de que nossa fé católica não é em vão, de que nossa esperança tem fundamento sólido. Senhor Jesus, agora eu quero pedir algo muito específico, que nas próximas 24 horas tu me des um sinal claro da tua ação em minha vida. Pode ser uma porta que se abre, pode ser uma pessoa que me procura com uma boa notícia, pode ser uma solução que surge para um problema antigo, pode ser simplesmente uma paz profunda invadindo meu coração. Eu creio, Senhor, que tu vais agir rapidamente na minha vida, porque esta é uma oração urgente, uma oração poderosa, uma oração que mobiliza o céu em meu favor. Antes de continuarmos, quero fazer um pedido especial a você que está assistindo. Se esta oração está tocando o seu coração, se você está sentindo a presença de Deus neste momento, não deixe de se inscrever no nosso canal. Clique naquele botão de inscrição agora mesmo, porque aqui você encontrará uma comunidade de fé, pessoas que oram umas pelas outras, que se apoiam mutuamente. E nos comentários, deixe seu pedido de oração específico.
Diga seu nome, conte sua necessidade, porque nós vamos orar por você. Você não está sozinho nessa batalha espiritual. Senhor, continuando esta oração diária que faço com fé renovada, quero agora mergulhar mais profundamente na busca pela tua presença transformadora. Sei que para vencer o mal não basta apenas uma oração rápida e superficial. É preciso estar verdadeiramente disposto a se conectar com o sagrado, a abrir espaço para que tua graça opere de maneira profunda e duradoura em minha vida. Jesus, tu disseste que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. Neste momento, eu sei que não estou sozinho fazendo esta oração. Há centenas, talvez milhares de pessoas assistindo a este vídeo, e todas juntas formamos um exército espiritual poderoso. Nossa fé coletiva cria uma força espiritual tão grande que as portas do inferno não podem resistir. Então eu declaro: o que está amarrado na terra seja desamarrado no céu. O que está bloqueado no mundo espiritual seja desbloqueado agora pelo poder da nossa fé unida. São Bento, tu que compreendeste profundamente a batalha espiritual, tu que criaste a famosa medalha de proteção, que até hoje é usada por milhões de católicos ao redor do mundo, tu que inscreveste palavras poderosas nessa medalha, ensina-nos o significado verdadeiro de triunfar sobre adversidades. A cruz sagrada que está gravada na tua medalha não é apenas um símbolo, é uma declaração de guerra contra as forças das trevas. Quando nós carregamos essa medalha, quando invocamos teu nome, quando fazemos esta oração de superação com fé genuína, estamos declarando que escolhemos o lado de Deus, que não nos renderemos ao mal, que lutaremos até vencer. E vencer não significa não ter problemas, mas significa não ser derrotado pelos problemas. Vencer significa que no meio da tempestade, mantemos a paz. No meio da escassez, mantemos a generosidade. No meio da dor, mantemos a esperança. Senhor, eu quero orar agora especificamente por aquelas áreas da minha vida que estão sob ataque. Minha saúde, Senhor, restaura agora. Se há alguma doença que foi colocada sobre mim por causa de inveja, de maldição, de feitiçaria, eu ordeno em teu nome que essa doença se vá. Meu corpo foi criado por ti, foi formado à tua imagem e semelhança, e nenhuma enfermidade tem direito de permanecer nele. Minhas finanças, Senhor, desbloqueia agora. Se há amarração financeira sobre minha vida, se há impedimento espiritual para que o dinheiro chegue até mim, eu quebro essa amarração agora. Declaro que as portas da prosperidade se abrem para mim, que as oportunidades surgem, que o favor de Deus está sobre meus negócios, sobre meu trabalho, sobre minhas atividades. Meus relacionamentos, Senhor, cura agora. Se há discórdia no meu casamento, se há rebeldia nos meus filhos, se há distanciamento na minha família, se há falsidade nas minhas amizades, eu peço que tu coloques tua mão de cura sobre cada relacionamento. Que onde há ódio, nasça amor. Onde há desconfiança, nasça confiança. Onde há separação, nasça união. Meus irmãos, vocês sabem porque muitas vezes nossas orações parecem não ser respondidas. Não é porque Deus não nos ouve, não é porque Deus não se importa, mas muitas vezes é porque há bloqueios espirituais, impedindo que as bênçãos cheguem até nós. É como se você pedisse uma encomenda pela internet. O produto fosse despachado, mas ficasse retido em algum lugar do caminho e nunca chegasse à sua casa. As bênçãos de Deus já foram liberadas para você, mas há forças espirituais negativas tentando impedir que elas cheguem. E qual é a solução? Oração poderosa como esta que estamos fazendo. Oração com fé em tempos difíceis. Oração que não desiste, que não se cansa, que insiste até ver a resposta chegar. São Bento, intercessão, eu clamo agora. Intercede por mim junto ao Pai. Apresenta minha causa diante do tribunal divino. Que minha inocência seja reconhecida, que minha fé seja honrada, que meus pedidos sejam atendidos. Eu não estou pedindo nada que seja contrário à vontade de Deus. Não estou pedindo riqueza para esbanjar, não estou pedindo poder para dominar os outros, não estou pedindo vingança contra meus inimigos.
Estou pedindo apenas o básico: proteção, paz, saúde, sustento, relacionamentos saudáveis. Estou pedindo que me deixes viver a vida que Deus planejou para mim, sem interferências malignas, sem bloqueios injustos, sem ataques espirituais. Senhor, eu quero agradecer agora pelas provações que já venci no passado. Quando olho para trás, percebo que Tu sempre me guardaste, sempre me livraste, sempre me sustentaste. Houve momentos em que pensei que não conseguiria superar, mas superei. Houve problemas que pareciam impossíveis de resolver, mas foram resolvidos. Houve portas que se fecharam, mas Tu abriste outras melhores. Essa recordação me dá força para enfrentar o presente e o futuro. Se Tu me guardaste até aqui, continuarás me guardando. Se Tu me livraste antes, continuarás me livrando. Minha confiança em Deus não está baseada em sentimentos que vêm e vão, mas em experiências concretas do Teu cuidado ao longo da minha vida. Meus amados irmãos que estão orando comigo, quero que vocês façam um exercício agora. Pensem em 3 vezes na vida de vocês em que Deus os livrou de algo ruim. Pode ter sido um acidente que quase aconteceu, mas não aconteceu. Pode ter sido uma doença grave, da qual foram curados. Pode ter sido uma situação financeira desesperadora que foi resolvida. Pode ter sido um relacionamento tóxico, do qual conseguiram se libertar. Segurem essas 3 memórias no coração agora e usem isso como combustível para a sua fé. Se Deus fez antes, fará de novo. Se Ele te livrou no passado, te livrará no presente. Esta é a essência de uma oração católica verdadeira. Não apenas pedir, mas também lembrar, agradecer, confiar baseado no histórico de fidelidade de Deus. São Bento, tu enfrentaste o diabo face a face em várias ocasiões. Houve tentações sedutoras que foram colocadas no teu caminho. Houve momentos em que o mais fácil seria desistir, voltar atrás, escolher o caminho mais confortável. Mas tu escolheste o caminho da santidade, o caminho da obediência a Deus, o caminho da cruz. E por causa dessa escolha, hoje és venerado em todo o mundo. Teu nome é invocado por milhões. Tua intercessão é poderosa. Ensina-nos a fazer as escolhas certas, mesmo quando são difíceis. Ensina-nos a resistir às tentações, mesmo quando são atraentes. Ensina-nos a permanecer fiéis, mesmo quando estamos cansados. Porque no final, o que importa não é o quanto foi fácil ou difícil o caminho, mas sim se chegamos ao destino que Deus preparou para nós. Senhor Jesus Cristo, chegamos agora a um momento decisivo desta oração de libertação. Não é mais apenas sobre pedir, mas sobre declarar. Não é mais apenas sobre suplicar, mas sobre decretar. Porque Tu nos deste autoridade, Tu nos deste poder, Tu nos deste o direito de sermos filhos e filhas de Deus. E como filhos do Rei, temos acesso ao trono da graça. Temos o direito de fazer petições ousadas. Temos a promessa de que seremos ouvidos. Então eu declaro agora, com toda a autoridade que Tu me deste, toda inveja direcionada contra a minha vida volta para sua origem transformada em bênção. Eu não amaldiçoo quem me amaldiçoa, eu abençoo. Não desejo o mal para quem me deseja o mal. Eu oro pelo bem, porque essa é a revolução do Evangelho. Essa é a diferença entre a luz e as trevas. As trevas retribuem mal com mal, mas a luz retribui mal com bem. E quando fazemos isso, quando abençoamos quem nos amaldiçoa, quando oramos por quem nos persegue, algo poderoso acontece no mundo espiritual. O mal perde sua força, a inveja se dissolve, a maldição se desfaz. São Bento, tu que és o padroeiro dos moribundos, dos envenenados, dos tentados, dos atacados espiritualmente, estende agora teu manto protetor sobre cada pessoa que está fazendo esta oração. Que tua medalha sagrada seja como um escudo invisível, mas real, bloqueando toda flecha espiritual que é lançada contra nós. Quantas pessoas carregam tua medalha no pescoço, na carteira, no carro, na casa, e sentem uma paz inexplicável, uma proteção sobrenatural. Isso não é superstição, é fé. É acreditar que Deus usa instrumentos visíveis para operar realidades invisíveis.
Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto e quem olhava para ela era curado, assim como Jesus usou saliva e barro para curar um cego, assim Deus usa a medalha de São Bento como ponto de contato para a nossa fé. Senhor, quero consagrar agora cada área da minha vida a Ti. Minha mente consagro a Ti. Que meus pensamentos sejam puros, elevados, construtivos. Que eu não perca tempo ruminando mágoas, alimentando ressentimentos, planejando vinganças. Meu coração consagro a Ti. Que meus sentimentos sejam saudáveis, que minha capacidade de amar não seja destruída pelas decepções, que minha esperança não morra apesar das desilusões. Minhas palavras consagro a Ti. Que minha boca só pronuncie bênçãos, que minha língua seja instrumento de cura e não de destruição. Que minhas conversas edifiquem e não destruam. Minhas ações consagro a Ti. Que minhas mãos façam o bem. Que meus pés caminhem em direção à justiça. Que minha vida inteira seja um testemunho do Teu amor. Meus irmãos, vocês percebem como a inveja é destrutiva? Ela não destrói apenas quem é alvo dela, mas principalmente quem a sente. A pessoa invejosa vive infeliz, amargurada, sempre se comparando com os outros, sempre achando que foi injustiçada, sempre ressentida porque outro tem o que ela não tem. É uma prisão terrível. Por isso, quando oramos para sermos livres da inveja dos outros, precisamos também orar para que nós mesmos nunca caiamos nessa armadilha. Precisamos aprender a nos alegrar genuinamente com o sucesso dos outros, a reconhecer que a bênção de alguém não diminui nossa própria bênção, a entender que Deus tem planos individuais para cada um de nós e comparações são desnecessárias e prejudiciais. São Bento, através de tua vida exemplar, aprendemos o significado de vencer provações com dignidade e fé. Tu não venceste porque não tiveste problemas, mas porque enfrentaste cada problema com confiança em Deus. Quando tentaram te envenenar, tu benzeste o alimento e o veneno perdeu seu efeito. Quando tentaram te seduzir, tu te lançaste em meio aos espinhos para mortificar a carne e vencer a tentação. Quando tentaram te desacreditar, tu permaneceste humilde e deixaste que Deus te defendesse. Essas atitudes, essas respostas, esse caráter formado na fornalha das provações, isso é o que queremos para nossas vidas também. Não pedimos ausência de problemas, mas presença de Deus no meio dos problemas. Não pedimos vida fácil, mas força para enfrentar as dificuldades. Senhor Jesus, agora eu quero fazer uma oração específica pelos sinais que começarão a aparecer nas próximas 24 horas. Que eu seja sensível para percebê-los. Às vezes tu ages de maneiras sutis e nós, distraídos, não percebemos. Então peço, abre meus olhos espirituais, que eu perceba a tua mão operando na minha vida. Pode ser aquele telefonema inesperado de alguém oferecendo uma oportunidade. Pode ser aquela conta que eu não sabia como pagar e surge uma solução de última hora. Pode ser aquele conflito que de repente encontra um caminho de reconciliação. Pode ser aquela dor que desaparece misteriosamente. Pode ser simplesmente uma paz profunda invadindo meu coração, me assegurando que tudo vai ficar bem. Seja qual for a forma que tu escolhas para me mostrar que ouviste minha oração, que me respondeste, eu prometo reconhecer, agradecer e testemunhar. Irmãos queridos, nossa fé católica nos ensina que não estamos sozinhos nesta jornada espiritual. Temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, santos e santas, que já venceram o bom combate e agora intercedem por nós. São Bento é um deles, mas há muitos outros. Nossa Senhora que esmagou a cabeça da serpente. São Miguel Arcanjo, o grande guerreiro celestial. São José, o protetor da Sagrada Família. Santa Rita, a advogada das causas impossíveis. Todos eles estão disponíveis para nos ajudar. Basta invocarmos com fé. Não estamos orando sozinhos, estamos orando em comunhão com toda a Igreja, viva e triunfante. Isso multiplica o poder da nossa oração, isso aumenta a eficácia da nossa súplica, isso garante que seremos ouvidos.
Senhor, termino este bloco de oração fazendo uma declaração profética sobre minha vida. As coisas vão mudar. O que estava estagnado vai se mover. O que estava fechado vai se abrir. O que estava doente vai ser curado. O que estava quebrado vai ser restaurado. O que estava perdido vai ser encontrado. O que parecia impossível vai se tornar possível. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo Jesus. Esta oração poderosa não cairá no vazio. Ela produzirá o efeito para o qual foi enviada. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao momento de concluir esta oração transformadora, mas antes de encerrarmos, quero que façamos juntos a oração universal, aquela que Jesus nos ensinou, unindo nossos corações em uma só voz diante do Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, vamos também professar nossa fé através do credo, declarando aquilo em que acreditamos, fortalecendo nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que aprendizado profundo tivemos durante esta jornada de oração. Aprendemos que a inveja é real e tem poder de bloquear nossas bênçãos, mas que a proteção de Deus é maior e mais forte do que qualquer força negativa direcionada contra nós. Aprendemos através do Salmo 34 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, que Ele ouve o clamor dos justos e os livra de todas as suas angústias. Não de algumas angústias, não das angústias pequenas, mas de todas elas. Isso nos enche de esperança, nos dá certeza de que não importa o tamanho do problema que enfrentamos, Deus é maior. Aprendemos com a história de Jó que as provações fazem parte da vida, mesmo para pessoas justas e fiéis, mas que no final Deus sempre restaura, sempre compensa, sempre transforma o sofrimento em testemunho de vitória. Jó perdeu tudo, mas recebeu tudo de volta em dobro. Isso nos ensina que o propósito das nossas lutas não é nos destruir, mas nos fortalecer, não é nos derrotar, mas nos preparar para bênçãos maiores. Aprendemos com São Bento o verdadeiro significado de força espiritual. Ele não venceu fugindo dos problemas, não venceu evitando as batalhas, mas venceu enfrentando cada desafio com fé inabalável. Quando tentaram envenená-lo, ele não entrou em pânico, não saiu correndo, mas benzeu o alimento e confiou em Deus. Quando foi tentado pela luxúria, ele não fingiu que a tentação não existia, mas tomou medidas drásticas para vencer, jogando-se em meio aos espinhos. Quando foi caluniado e perseguido, ele não ficou se justificando para todo mundo, mas manteve sua dignidade e deixou que Deus cuidasse da sua reputação. Essas lições são preciosas para nós hoje. Vivemos em um tempo onde as pessoas querem soluções rápidas e fáceis, onde ninguém quer sofrer, ninguém quer esperar, ninguém quer passar por processos. Mas São Bento nos ensina que a verdadeira vitória vem através da perseverança, da fidelidade, da confiança em Deus, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Aprendemos também sobre o poder da intercessão dos santos. Nós católicos temos esse tesouro maravilhoso que é a comunhão dos santos. Não estamos sozinhos nesta caminhada.
Temos irmãos e irmãs que já completaram sua jornada terrena e agora estão na presença de Deus, intercedendo por nós. São Bento é um desses intercessores poderosos, especialmente quando o assunto é proteção contra o mal, contra a inveja, contra ataques espirituais. Quando invocamos São Bento com fé, quando pedimos sua intercessão, estamos ativando um recurso espiritual tremendo. É como ter um advogado no tribunal celestial, alguém que já conhece o caminho, que já venceu batalhas semelhantes às nossas e que agora nos ajuda a vencer também. Aprendemos sobre perdão. Sim, meus irmãos, para vencer o mal verdadeiramente, precisamos aprender a perdoar quem nos fez mal. Isso não significa aceitar o mal, não significa permitir que continuem nos machucando, mas significa liberar do nosso coração a amargura, o ressentimento, o desejo de vingança. Porque quando guardamos essas coisas dentro de nós, quem sofre somos nós mesmos. É como tomar veneno e esperar que o outro morra. O perdão é um presente que damos primeiro a nós mesmos, libertando o nosso coração para que possa receber as bênçãos que Deus preparou. E depois, o perdão também liberta quem nos fez mal, quebrando correntes espirituais negativas, abrindo possibilidade para que aquela pessoa também seja transformada por Deus. Aprendemos sobre fé em tempos difíceis. É fácil ter fé quando tudo está bem, quando estamos saudáveis, quando há dinheiro no banco, quando os relacionamentos estão harmoniosos. O desafio é manter a fé quando tudo parece estar dando errado. Quando a saúde falha, quando o dinheiro acaba, quando as pessoas nos decepcionam. Mas é justamente nesses momentos de crise que nossa fé é testada e refinada. É como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado. As provações da vida não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer, para remover impurezas, para nos tornar mais parecidos com Cristo. E quando mantemos a fé mesmo em meio às tempestades, algo maravilhoso acontece. Desenvolvemos um caráter maduro, uma confiança profunda, uma paz que ultrapassa todo entendimento. Meus amados, agora que concluímos esta poderosa oração de superação, quero fazer novamente um convite especial do meu coração para o coração de vocês. Se esta oração tocou sua alma, se você sentiu a presença de Deus de maneira especial nestes minutos que passamos juntos, não deixe essa experiência terminar aqui. Inscreva-se agora no nosso canal, porque aqui você encontrará uma comunidade viva de fé, pessoas reais que estão enfrentando batalhas reais, mas que não desistem, que não se rendem, que continuam orando, acreditando e esperando. Quando você se inscreve, você não está apenas seguindo um canal. Você está se juntando a uma família espiritual, a uma corrente de oração poderosa que se estende ao redor do mundo. E olhem agora para a tela. Vocês verão duas orações poderosas aparecendo. Eu não quero que você pare por aqui. Escolha uma dessas orações para continuar nessa corrente de bênçãos, nessa jornada de transformação espiritual. Lembrem-se do que Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio. Quando você continua orando através de outro vídeo, quando você mantém essa conexão com o sagrado, você está criando um momentum espiritual poderoso. As bênçãos não vêm apenas de uma oração isolada, mas de uma vida de oração, de uma busca constante por Deus, de um relacionamento contínuo com o Criador. Antes de me despedir de vocês, quero abençoá-los com todo o amor e autoridade espiritual que carrego no coração. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, derrame sobre cada um de vocês suas mais preciosas e abundantes bênçãos. Que Ele os proteja de todo mal, de toda inveja, de toda maldição, de toda energia negativa. Que a poderosa intercessão de São Bento seja um escudo impenetrável ao redor de vocês e de suas famílias. Que nenhuma arma forjada contra vocês prospere. Que nenhuma língua que se levantar para acusá-los prevaleça. Que nenhum olhar invejoso tenha poder sobre suas vidas. Que as portas que estavam fechadas se abram. Que
Que os caminhos que estavam bloqueados se desobstruam. Que as bênçãos que estavam retidas comecem a fluir abundantemente. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Que o amor de Deus os envolva como um abraço caloroso nos momentos de angústia e solidão. Que o Espírito Santo os guie em todas as decisões, iluminando seus caminhos, mostrando a direção certa, afastando toda confusão e dúvida. Que suas casas sejam santuários de paz, lugares onde a presença de Deus habita, onde anjos montam guarda, onde nenhum mal pode entrar. Que seus trabalhos sejam abençoados, que vocês prosperem naquilo que fazem, que o suor do seu rosto produza frutos abundantes, que seus esforços sejam recompensados justamente. Que seus relacionamentos sejam curados e restaurados, que onde havia conflito reine a harmonia, que onde havia distância surja aproximação, que onde havia desamor floresça o amor verdadeiro. Que suas saúdes sejam renovadas, que toda doença seja expulsa, que todo sintoma desapareça, que a força e o vigor retornem aos seus corpos, que seus sonhos se realizem, que seus projetos prosperem, que suas esperanças se concretizem e que em tudo, em todas as coisas, vocês reconheçam a mão bondosa de Deus operando em favor de vocês, transformando maldição em bênção, tristeza em alegria, escassez em abundância, derrota em vitória. Que vocês durmam em paz, sabendo que estão protegidos. Que acordem cada manhã com esperança renovada. Que caminhem durante o dia com confiança, sabendo que não estão sozinhos. Que Deus vai à frente preparando o caminho. Que os anjos estão ao lado guardando cada passo. Que São Bento intercede constantemente por vocês no trono da graça. Que esta oração que fizemos juntos seja apenas o começo de uma jornada maravilhosa de fé, de crescimento espiritual, de intimidade cada vez maior com Deus. Que daqui a 24 horas vocês já possam testemunhar alguma mudança, algum sinal, alguma resposta clara de que Deus ouviu e agiu. E quando isso acontecer, voltem aqui e deixem seu testemunho nos comentários para que outros também sejam encorajados a crer, a orar, a não desistir. Em nome do Pai, que nos criou com amor e propósito. Em nome do Filho, que morreu na cruz para nos salvar e nos deu vitória sobre todo o mal. Em nome do Espírito Santo, que nos guia, nos consola e nos fortalece dia após dia. Amém e amém. Vão em paz, queridos irmãos e irmãs. Vão protegidos, abençoados, renovados, transformados. E lembrem-se sempre, vocês são amados por Deus, vocês são preciosos aos olhos do Criador, vocês têm um propósito divino nesta terra e nada, absolutamente nada, poderá separá-los do amor de Cristo. Que a força espiritual de São Bento os acompanhe. Que a esperança nunca morra em seus corações e que a cada dia vocês experimentem mais e mais o poder transformador da oração católica verdadeira. Até o próximo encontro de oração. Fiquem com Deus.